Olá, tudo bem? Estamos aqui no ar, buscando aí mais um momento de reflexão, um momento de transformação de vidas, em que nós vamos trazer dicas de sucesso, dicas que vão transformar o seu dia a dia, transformar as suas empresas, transformar o seu cotidiano. Nós vivemos uma realidade que nós criamos, que a nossa mente cria. Perfeito? Vocês estão falando com Zaque Vícios, sou coach, palestrante, hipnoterapeuta com formação em PNL, e nós estaremos recebendo a Eliana Alcântara também, que vai trazer dicas de sucesso para você hoje com um tema sensacional. Qual o tema que nós vamos falar hoje, Eliana? Hoje nós vamos falar pense fora da caixinha. Boa noite, pessoal, muito bem-vindos ao nosso Instagram e Facebook. A transmissão está sendo para os dois canais. Então, horas vocês vão ver a gente desviando os olhares aí, porque a gente está alimentando as duas fontes. É isso aí, com certeza nós estamos aí buscando aí alternativas para atingir melhor cada um de vocês. Eliana? Quando a gente pensou pense fora da caixinha, o que é que vem em mente? O que é que vem em mente? Essas pessoas que são consideradas fora do padrão normal. Então, quando você pensa fora do padrão dito normal da sociedade, então é esse pense fora da caixa que normalmente vão ser as pessoas que mais conseguem alcançar os grandes sucessos, e a gente vai falar disso aqui durante essa live, durante essa 1 hora de live. Pensar fora da caixa é exatamente você criar novas alternativas. Eu quero que vocês imaginem agora um peixe. Um peixe dentro da água, ele não sabe que existe água. Por quê? Porque ele nasceu naquele habitat, ele nasceu naquele ambiente e ele não sabe que ali existe água. Só quando ele sair dali que ele vai saber que existe água. O paradigma é da mesma forma. O paradigma está em nossa vida e muitas vezes nós não sabemos que ele existe. Mas ele está formando uma muralha que está te impedindo de conquistar, que está te impedindo de conquistar grandes coisas. E você olha assim, poxa, por que eu não consigo aquela promoção na empresa? Por que eu não conquisto a mulher que eu amo, o homem que eu amo? Por que eu não consigo sair dessa posição, continue parado na mesma posição? Eu digo para você, é um paradigma que está te impedindo. E nós trabalhamos com com o trabalho da hipnoterapia, terapia holística, para quê? Para quebrar esse paradigma que existe na vida de vocês, na vida de todos nós. Todos nós temos paradigmas. Quando nós éramos crianças, nós para atravessarmos a rua, nós sabíamos que nós tínhamos que esperar a nossa mãe. Poxa, 5 anos de idade, atravessar a rua sozinho, não dá. O pai precisa segurar na mão do filho, ou a mãe segurar na mão do filho para ele atravessar a rua. Imagine eu hoje, com 46 anos de idade, esperando minha mãe para atravessar a rua. Não tem propósito, não está correto isso, tem algo fora aí que está fora do padrão. E tem coisas que permaneceram desde a infância em nossas vidas, que nos impedem de conquistar campos maiores, de conquistar coisas, degraus mais altos. E o que é que está te impedindo? Eliana? Se a gente for pensar na vida da gente, como a gente é educado desde nosso início de vida, a gente é educado para quê? Para entrar na escola, concluir a primeira, segunda, terceira, quarta série, depois a gente vai para o ensino médio, depois a gente tem que entrar na faculdade, aí a sociedade já obriga que a gente arrume um namorado e que a gente noive, case, e antes desse casamento ou durante esse casamento a gente vai comprar uma casa, vai levar 30 anos pagando essa casa, depois a gente faz o que a gente faz na faculdade, a gente pensa no concurso público, faz o concurso público, então é tudo muito sistemático e padronizado. Então a pessoa que foge desses padrões, de normalidade é chamado de os que pensam fora da caixa. Mas o que difere uma pessoa que pensa fora da caixa e aquelas que vivem dentro das suas caixinhas, fazendo tudo igualmente como todo mundo faz e ganhando e conquistando tudo igualmente igual a todos os outros? Não é à toa que apenas 4% da população é que consegue chegar a lugares inalcançáveis, que a gente pensa que é inalcançável. Sim. Quando a gente assiste o filme, não sei se vocês já assistiram, o filme Matrix, ele retrata bem isso.
né? Ele traz a questão, o Neo, que é o Keanu Reeves, ele faz esse personagem, essa persona, onde ele sai da Matrix, ele deixa de seguir, né, aqueles padrões da sociedade, que a sociedade implanta em todos eles, e aí tudo se transforma na vida dele. E você está disposto a pensar fora da caixinha, está disposto a pagar um preço, porque existe um preço a pagar por isso, né, Zac? Sim, com certeza. E sabe como que são programadas esses primeiros paradigmas da nossa vida? Através de nossos pais. Quantas vezes você impediu o seu filho de sonhar? Impediu a sua filha de sonhar? Quantas pessoas você conhece que de repente, olha filho, isso é coisa para rico, isso é coisa para outras pessoas, não faz parte da nossa classe, não tem jeito. E aí você começa a lançar paradigmas na vida da criança que ela tem a mente muito fértil. Nós já nascemos com a mente milionária, com a mente rica. Tem até um livro que fala sobre isso. Sim. Qual é o título? Nós nascemos ricos, né? Nós nascemos ricos. É do Bob Proctor? Bob Proctor. Bob Proctor. Então, é um livro assim que fala sobre a nossa mentalidade. Nós temos um computador que nenhum ser humano conseguiu desenhar ainda, que nenhum ser humano conseguiu projetar igual a ele. É a nossa mente, a capacidade nossa de criar o novo, de criar algo que não existe, trazer à realidade sonhos, objetivos e metas. Você primeiro sonha, transforma seus sonhos em metas até você atingir o seu objetivo. Liana? Isso. Eu lembro que uma vez eu fui a uma formatura de alunos da alfabetização e durante a formatura os formandos, né, alunos de 6, 7 anos, eles tinham que dizer qual era o sonho dele profissional. E eu lembro que teve uma criança que disse que o sonho dele era ser jardineiro. E essa criança, ela foi alvo de risos, né, de todos os adultos ali presentes e dos próprios coleguinhas. E eu tenho a impressão que isso, se essa criança ela não foi bem elaborada no decorrer da infância dela, com certeza ali houve um bloqueio, porque há pouco tempo atrás eu estava fazendo um trabalho terapêutico e foi resgatada uma memória em mim de uma pessoa que eu gostava muito de imitar quando eu era criança, né? Eu gostava muito de imitar a Gretchen. E as pessoas que viram, os adultos que veio dançando com a Gretchen naquela época, eu era menina, uns 8, 9 anos, e ela estava no auge do sucesso nessa época, começaram a criticar. E quando você critica, quando você começa a julgar uma criança, você impede essa criança de ser criativa. E eu vim resgatar essa memória há bem pouco tempo, há uns dias atrás, que eu vim relembrar que eu tinha essa memória de que eu gostava tanto de dançar. Eu sabia que eu gostava de dançar, eu sempre gostei de dançar, mas essa veia artística da dança veio lá de criança e que havia sido bloqueado. Então, quantas vezes a gente tem um sonho, um desejo de ser artista, de ser confeiteiro, de ser pintor, de ser um grande Pablo Picasso, aí a gente pode dizer, né, foi um grande pintor. Então, ele foi artista, ele ganhou com as obras dele, claro que ele só fez sucesso praticamente depois que veio a falecer, mas ele fez aquilo que ele quis. E quantas vezes a gente, para seguir padrões, a gente infelizmente aborta nossos sonhos e deixa apenas que o sonho dos outros vivam em nós e a gente passa a viver não mais o nosso sonho e a gente passa a viver o sonho dos outros. Sim. Você já ouviu falar de Thomas Edison? Thomas Edison, inventor da lâmpada, de vários inventos, não somente a lâmpada. Mas você sabia que ele frequentou 3 meses de aula e durante esses 3 meses de aula a professora disse para ele que não tinha condições, que não tinha como aprender, que não tinha capacidade. Olha só, um homem desse sendo destituído da escola. Imagine, e quantos vocês, quando criança, alguém levantou uma muralha, levantou um muro enorme, 3 metros, 10 metros, dizendo para você que você não pode. Porque o pai, a mãe, as pessoas maiores para uma criança, elas têm uma autoridade muito grande. Quando o pai fala que não pode, imagina a autoridade que ele tem sobre o filho. O filho olha assim, todo pequenininho, olha aquele homem grande, gigante, forte, que pode pegar ele e acabar com ele e falando, olha, você não tem condições. Olha o peso que você está colocando sobre as costas do seu filho.
Ou alguém, um adulto importante como um professor, coloca um peso desse sobre uma criança. E por que isso acontece? Por causa da comunicação. As pessoas não sabem se comunicar com as outras. Tem pessoas que são mais auditivas, mais sinestésicas. Então, com qual canal de comunicação você tem que falar com as pessoas? Qual o canal que você tem que agregar esse conhecimento para ela? Para que ela compreenda, você tem que contar uma história, você tem que desenhar a história, você tem que fazer ele sentir essa história. Como você tem falado com o seu filho, como as pessoas têm ouvido a sua comunicação, os seus clientes, a sua empresa, seus funcionários, você tem que se comunicar de qualquer maneira com ele, você tem colocado eles sobre caixinhas, falando, nossa, nossa empresa é boa, mas ela é uma empresa de bairro e não vai crescer mais que isso. Não, nossa empresa é uma empresa boa, mas é nível estadual, não vai crescer mais que isso. Não, nossa empresa é boa, mas é nível Brasil, não vai crescer mais que isso. Não, você tem que ter... mirar na lua, porque se você errar, estará entre as estrelas. Então mirar alto. Não, minha empresa é multinacional. Minha empresa nasceu para ser grande, para estar entre os grandes, para estar no alto, para que todos olhem e falem, olha, aqui está uma grande empresa. Você acha que as Casas Bahia aconteceu do dia para a noite? Sabe como começou a Casas Bahia? Numa carroça, viu? Numa carroça. Então, vendendo praticamente de porta em porta. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Não importa o quão pequeno seja, ele pode ser enorme, desde que primeiro você projete em sua mente esse seu sonho, esse seu objetivo. Ana? Exatamente. Não se preocupe com o que a sociedade vai falar a seu respeito. A sociedade costuma ser muito hipócrita e bem medíocre. Normalmente ela é assim. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, no início vão te dizer que você é louco, alguns vão dizer que você vai empobrecer, algumas outras pessoas, mas bote uma coisa na mente de vocês. Se vocês vivem para o seu sonho, se vocês vivem para o seu propósito, se esse seu propósito que você quer fazer, quer cumprir, quer viver, tem a ver com o maior número de pessoas, siga em frente. Por que algumas pessoas, hoje me perguntaram assim, Eliana, eu sou uma pessoa bem sucedida, e aí eu voltei a pergunta para essa pessoa. E o que é ser uma pessoa bem sucedida? Ela não soube responder. E como é que eu vou te responder algo que você não sabe o que está me perguntando? Então pergunte-se a si mesmo, você é uma pessoa bem sucedida? O que é que você anda fazendo na sua vida que está te deixando feliz, está te deixando mais plena? Algumas mulheres, elas resolvem viver e dizem que o propósito delas é viver para a família. Tá, é um bom propósito. Mas será que esse propósito é permanente? É um propósito que vai fazer com que lá na velhice você continue a viver por ele? Porque os filhos vão crescer. Os filhos são projetos de vida que a gente tem, educa, cria, mas eles vão viver o propósito deles. E talvez o propósito deles seja bem diferente, normalmente, né? Tem que ser diferente do nosso, ninguém tem o mesmo propósito de vida. Tem pessoas que têm propósitos bem diferentes, inclusive. Então, quando essa mãe se vê com esse filho, né? Esses filhos, essa casa cheia, e os filhos são pequenos, dependentes dela, e esses filhos começam a crescer, começam a tomar os seus rumos, vem aí um quadro de depressão que se instala, que é mais comumente chamado de síndrome do ninho vazio. Nos Estados Unidos é muito comum essa síndrome. E aí ela perde toda a esperança e toda a vontade de viver. Por quê? Porque ela depositou o sonho dela em uma única caixinha. Então tenha várias caixinhas de sonhos. Então, por exemplo, você quer viver o seu sonho da maternidade? Ótimo, viva o sonho da maternidade. Mas tenha outros objetivos, tenha outros propósitos também, para que você continue a viver e estar sempre buscando novos propósitos, porque os propósitos, eles podem mudar, eles podem alterar, e isso é muito normal que aconteça, né, Zac? Sim, um dos maiores trabalhos que uma mulher pode ter, um dos mais nobres, ela é ser mãe. Mas ela não pode dedicar somente a vida dela o tempo todo somente para os filhos, porque senão ela deixa de existir e ela se anula, e quando esses filhos crescerem, realmente vai entrar e vai se instalar um estado de depressão, um estado em que ela vai até
muitas vezes até querer morrer, se matar, acabar com sua própria vida, porque depositou a vida dela nas mãos dos filhos. Não, ela tem que lembrar que os filhos são importantes sim, os filhos são parte da vida dela, mas ela é uma mulher, ela é alguém, ela é uma alma vivente e precisa realizar seus sonhos. Ela não pode nem se anular para os filhos e nem se anular para o marido. Também, quando você chega ali, eu conheci uma senhora, há um tempo atrás, que veio fazer um trabalho de hipnose comigo, que eu trabalho como hipnoterapeuta, e ela veio fazer um trabalho comigo. Sabe o problema dela? Ela dedicou a vida dela todinha para o marido, para os filhos, e chegou a uma certa idade, ela estava com quase 50 anos, e o marido largou ela para viver com uma moça mais nova. E os filhos dela que se casaram, cresceram, foram embora. E ela estava só. E ela estava num quadro muito depreciativo, muito assim, olha, ela estava doente, praticamente encamada. E tudo algo assim que trabalhou foi a mente dela. O que ela pensava? Poxa, eu fiz de tudo para o meu marido, eu amei a família como deveria amar, eu amei meu marido, dediquei as horas para ele, amei meus filhos, entreguei minha vida para eles e por fim eu agora estou sozinha, não tenho amigos, não tenho colegas, não tenho ninguém, mas eu fiz tudo certo. Na realidade ela não fez, sabe por quê? Porque ela dedicou a vida para o marido, para os filhos, mas ela não tinha uma vida social. Ela não tinha uma vida dela, ela não tinha amigos, ela não tinha amizade com ninguém. E quando eles abandonaram ela ficou só. E o filho, não adianta o filho falar, não, eu não vou deixar a minha mãe, eu não vou deixar meu pai ou a filha. O que acontece é natural. Nós chegamos, crescemos, nós criamos outras famílias. E quando você casa, você tem que dedicar a sua vida à sua esposa. Quando você casa, você tem que dedicar a sua vida para o seu esposo. Você tem que dividir mais ela. E aí você não vai conseguir ficar com sua mãe o tempo todo. Também não vai conseguir ficar com seus amigos o tempo todo. Mas você tem que saber equilibrar isso para que você não coloque seus ovos todinhos em uma cesta só. Você vai lá, coloca todos os seus ovos em uma cesta, chega o ladrão e rouba essa cesta. Cara, acabou. Você não tem mais ovos. Mas se você tiver 2, 3 cestas, você dividir os ovos, alguém levar uma cesta, você tem mais duas cestas. E esses ovos vão te fortalecer e você vai reequilibrar e retomar a situação. Como que está você hoje? Você tem colocado todos os seus ovos em uma cesta só? Você tem dedicado sua vida somente para alguma pessoa? Somente para os filhos? Somente para a família? Ou tem dedicado tempo para você, mulher? Para você, homem? Para você realizar os seus objetivos de vida? Não se anule. Não morra para viver a vida de outros. Exatamente. E quando a gente pensa nesse ponto aí, a gente tem que fazer mesmo essa introspecção e reavaliar os nossos pensamentos, né? Porque como a gente já tem dito aqui, pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação e a ação vai produzir o resultado. Então, quais são os resultados que você anda produzindo? Quando eu falei de você ter um sonho, tenha um sonho, trace um objetivo, mas tenha um sonho concreto. Então esse sonho, por exemplo, se o seu sonho, e aí sonhos a gente não delimita, você pode ter o sonho que você quiser. Então algumas pessoas já me disseram assim, eu tenho um sonho de ter um carro de luxo, pronto. Mas um carro de luxo, isso é vago. Um carro de luxo pode ser qualquer carro então eu quero um carro de luxo, você tem que detalhar, pega um papel, simule que ali é um cheque pré-datado para você. Escreva ali, detalhe até as rodas do carro, como o homem é muito detalhista para essas coisas, né, gente? Eles sabem, abrem não sei o que, falam de rodas, falam de todas as fissuras que eles têm pelo carro, né, Zac? Sim. Então, detalhe o máximo que você puder, a cor do seu carro, a marca, que dia que esse carro vai chegar na sua mão. Isso não quer necessariamente dizer que naquela data esse carro vai estar na sua mão, mas você tem a visualização daquilo que você quer. Aí isso sim é pensar fora da caixinha, porque se você disser, conversar com eles com algumas pessoas, elas vão dizer que está maluco, ou está escrevendo, mas eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas que praticam, né, a lei da atração e
elas começam exatamente desse exercício. É o exercício da visualização completa do seu sonho. Então pegue o seu sonho, transcreva ele todos os dias, dê uma olhada naquele sonho, veja se ele não precisa alterar alguma coisa, porque os sonhos eles podem mudar, né? A gente está sempre em constante mudança. Então veja se vai alterar alguma coisa, mas o importante é que você firme isso, pactue isso com você e todos os dias faça algo para você alcançar esse objetivo na sua vida. Tenha metas. As pessoas hoje parece que deixaram de sonhar, né? A gente olha assim, a juventude, a gente vem perguntando algumas coisas para os jovens e os jovens parece que foram podados de sonhar. Então, alguns jovens não sabem nem o que significa, na verdade, você pergunta para eles qual é o seu sonho. Ah, isso é bobagem, isso não existe, sonho não existe. Por quê? Porque as escolas, as famílias estão delimitando os sonhos das pessoas, dos jovens. E aí a gente vai trazer muito isso para o jovem, porque um dia nós somos jovens também. Então a gente pode corrigir isso agora, para que esses jovens que estejam aí, a gente ensine eles, inclusive, a sonhar. Né, Isaac? Sim, com certeza. Lembrando que todos os objetivos que nós temos, primeiro é um pensamento pequeno. Como eu já falei na outra live, é uma pequena semente. E às vezes você não valoriza a pequena semente, você não valoriza aquela semente de maçã, você não valoriza aquela semente de laranja, você não valoriza. Esses dias na minha casa aqui, ele cresceu esses dias não, a casa que eu estou morando, ela tem uma raiz grande de um pé de acerola. E ela está grande, está crescendo embaixo do alicerce da casa. Então ela está crescendo e expandindo as suas raízes e pode comprometer a estrutura. Mas essa acerola era uma pequena semente. E essa semente não ia danificar nada. Mas de repente ela foi plantada naquela terra e ela começou a crescer. Nem plantada foi lançada ali. Aquela semente foi lançada ali e ela começou a crescer. E agora ela está tão grande que ela está realmente ali mexendo com a estrutura da casa. Então, de repente essa semente pequena, ela pode ser algo favorável ou algo contrário à sua vida. Algo que pode trazer benefícios ou trazer malefícios. Essa semente existe na sua vida? Você já percebeu essa semente que está derrubando os seus sonhos, derrubando as suas metas, os seus objetivos? Lá em Ribeiro, ele conta que ele veio de uma cidade muito pequena. E naquela cidade, eu não lembro o nome da cidade agora, ele comentou o seguinte: ele era um rapaz muito estudado, estudou muito, e ele pegou e teve a oportunidade de encontrar um senhor que estava doente lá, e esse senhor era pai de um rapaz que trabalhava lá nos Estados Unidos, numa grande faculdade, como médico, tudo. E de repente esse senhor estava com um problema no coração e o único que podia atender era o Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro foi lá, foi atendê-lo, e chegou lá, atendeu, foi bem atendido o senhor. E aí ele ia fazer uma palestra nesse dia. E no dia que ele ia fazer a palestra, ele poderia ter a oportunidade de encontrar o filho desse rapaz que era lá dos Estados Unidos, uma faculdade importante na época, e é importante até hoje. E aí ele chegou lá e falou, olha, ele falou com os outros médicos, olha, será que eu posso fazer uma apresentação com um nível elevado para que ele me compreenda, mas de repente cria uma oportunidade para mim? Os outros médicos concordaram, não, pode ir e tal. E ele chegou e deu a palestra assim, alto nível, um padrão. E aí ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, fazer parte desse trabalho lá nessa faculdade. E aí ele falou dessa maneira, tem muitos médicos que disseram para ele assim, nossa, como você foi sortudo, como você tem sorte, de repente você numa cidadezinha lá do interior, de repente tem uma oportunidade dessa, tal. Sorte não tem nada a ver com isso. Sorte é quando a oportunidade encontra a mente preparada. Então a sua mente está preparada se a porta se abrir agora? Ou de repente você não está preparado, a oportunidade até chegou, mas você não se preparou para ela. Você não plantou a semente certa. Você está com a semente que está derrubando a casa, mas não está estruturando o seu sonho. Entendeu? Então você tem que procurar preparar-se para o seu objetivo e preparar para o momento em que a porta se abrir e você poder passar por ela. Porque se não tivesse o conhecimento abastado em sua mente, não tivesse o conhecimento
íntegro que ele precisava, ele poderia ter tido aquela oportunidade, mas ele nunca receberia o convite. A sorte é quando a oportunidade encontra a mente preparada. Por isso nós fazemos esse trabalho, mente campeã, trabalhando a mente para que você seja um campeão. E nossa missão de vida é ajudar o Brasil e o mundo a se tornarem campeões, tanto em quadro de tênis, como em outros esportes, como na sua empresa, como na sua casa, como no seu dia a dia. Liana? Exatamente. E voltando aí, só pegando um gancho no exemplo que Isaac deu da mãe que se dedicou aos filhos e o marido conheceu outra pessoa e os filhos também foram viver suas vidas, essa mulher passa a culpar os outros, né, pela história catastrófica que a vida dela tomou. Por que foi catastrófica? Não pelo fato do marido ter decidido ir conviver com outra pessoa, porque isso é um direito que ele tem. Não pelo fato dos filhos irem viver com suas esposas, porque isso também é um direito que eles têm. Todos nós, afinal de contas, somos livres para fazer as nossas escolhas. Ela fez a escolha dela de se dedicar e foi dela a escolha. Então, qual é a sua escolha? Decida, a decisão é sua. Quem decide se você vai pensar dentro desses padrões normais, e aí abre e fecha aspas, para esse normal da sociedade, ou fora dele. Porque assim, os seus resultados serão reflexo das decisões que você tomar. O que a gente observa no contexto geral são pessoas tomando decisões automatizadas, impensadas muitas vezes, e aí eu me coloco nesse lugar, nesse espaço, porque eu também já pensei assim dentro da caixinha, eu era toda dentro dos padrões, né? Tanto assim que todas as etapas que eu citei aí no início da live eu passei por elas, e quando eu resolvi fazer essa mudança radical que eu fiz, de carreira e de vida e de tudo, eu fui muito julgada, eu fui muito condenada por algumas pessoas, mas o que eu quero dizer para vocês aqui, trazer até como meu relato de experiência, trazer o seguinte, que não se preocupem com isso não, porque essa mesma sociedade que um dia te julga, que um dia diz que você não vai conseguir, é essa mesma sociedade que vai voltar e bater nas suas costas, dar tapinha e dizer parabéns, você teve sorte na vida. Então, siga seus sonhos, planeje, né? O importante é que vocês tenham mentores, cuidado com as pessoas que vocês estão cercados, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se você está no meio onde você sabe mais do que essas 5 pessoas, e aí essas 5 pessoas não necessariamente precisam ser nossos amigos, nossa mãe, pode ser nosso pai, pode ser o sogro, a sogra, o tio, não importa, seu pai, seu marido, quem são essas pessoas? Então observe essa convivência, se essa convivência está alimentando, nutrindo você de alguma forma para que você alcance o seu sonho, parabéns, você está na companhia certa. Se não, é hora de repensar e fazer mudanças aí, inclusive nesse ciclo de amizades. Gente, eu quero agradecer aqui ao pessoal que está comentando no Facebook e no Instagram. A gente não está respondendo porque a gente está levando a live direto para justamente trazer o conteúdo para vocês, porque é um conteúdo rico e muito importante para esse momento, né, que a gente está vivendo, onde as pessoas estão buscando mesmo pelo conhecimento para chegarem a lugares melhores. Afinal de contas, a gente está passando por um momento delicado no país e a gente precisa de muito mais pessoas trazendo esse conteúdo aqui que a gente está trazendo para vocês. E, né, Isaac? Sim, com certeza. Sorte. Eu queria contar para vocês, nós comentamos muito sobre sorte, eu quero comentar algo para você, uma história, assim, para que vocês compreendam um pouco mais. Sorte. Havia um garoto, esse garoto morava numa cidade já há muitos anos atrás, ainda havia muitos cavalos, muitas vacas andando pelas ruas, uma cidade tipo do interior, e esse garoto sentava na frente da casa dele e o sonho dele era ter um cavalo. Ele queria simplesmente ter um cavalo e o sonho dele era o objetivo de ter um cavalo. E ele sentava ali e via os cavalos passando, as pessoas levando os cavalos, manadas de cavalos para suas fazendas, levando para outras regiões, porque venderam e tal. E chegou um dia que eles estavam carregando cavalos, muitos cavalos, e havia um potrinho, esse potrinho estava atrasando
a manada de cavalos, atrasando, e eles não conseguiam chegar no objetivo na data acertada. E aquele potrinho estava atrapalhando os demais a chegar àquele propósito. E passando em frente à fazenda, um rapaz, o proprietário do cavalo, falou: olha, você não quer esse potrinho para você? E o garoto olhou assim, surpreso, alegre ao mesmo tempo, não sabia o que dizer. Falou: eu aceito o cavalo. Poxa, era o meu sonho, era o meu objetivo ter um cavalo. E de repente você vai me dar um cavalo? Que legal! E o garoto abraçou o cavalo e ficou com o cavalo. Perfeito. E aí o vizinho dele chegou para o pai do garoto e falou assim: nossa, como seu filho tem sorte. Seu filho é muito sortudo porque ganhou um cavalo. E aí o pai do garoto falou assim: sorte ou azar, só o tempo dirá. Disse dessa forma. E passado um tempo, esse cavalo cresceu, ele cuidou dele, e esse cavalo fugiu. E aí o vizinho voltou para ele assim e falou: nossa, como seu filho é azarado, sempre quis ter um cavalo, sempre quis ter... E agora ele ganhou um cavalo, cuidou desse cavalo, quando ele cresceu ele fugiu. Ele é muito azarado. E aí o pai dele virou de novo, do garoto, e falou assim: não, sorte ou azar, o tempo dirá. E de repente ele chegou ali, o cavalo volta, mas ele volta com uma manada de cavalos selvagens. E ele ficou assim com muitos cavalos, e o vizinho de novo chegou lá: nossa, como seu filho é sortudo. Ele queria um cavalo, sonhava com um cavalo, de repente ele ganhou um cavalinho, um potrinho, cuidou desse cavalo fugiu e trouxe uma manada de cavalos para ele. Como seu filho é sortudo. E aí o pai do garoto falou assim: sorte ou azar, o tempo dirá. Passado um tempo, ele estava montando no cavalo dele e de repente ele caiu, esse garoto. Esse garoto caiu e quebrou a sua perna. E aí vem o vizinho de novo e fala para ele o seguinte: olha, seu filho é muito azarado. A vida inteira quis ter um cavalo, ganhou um potrinho, criou esse potrinho ficou um cavalo grande. De repente esse cavalo fugiu, trouxe uma manada de cavalos e agora que ele estava montando o cavalo, caiu e quebrou a perna. Nossa, seu filho é muito azarado. E aí o pai do garoto falou assim: sorte ou azar, o tempo dirá. E aí ele estourou uma guerra naquela época, e aí todos os jovens daquela cidade foram convocados para a guerra, menos aquele garoto, porque a perna dele estava quebrada. Então ele não foi para a guerra, ele não foi lutar, ele não foi arriscar a vida dele naquela guerra. E às vezes algo acontece em sua vida e você acha que é um azar. Às vezes algo acontece em sua vida e você acha que é sorte. Mas sorte ou azar, o tempo dirá. Na realidade, se você olhar com seus olhos para a oportunidade, você saber que sempre temos uma lição a aprender com aquilo que parece uma derrota. Sempre temos algo a aprender com aquilo que parece que foi algo que nós perdemos. Um cara, uma pessoa bem preparada, um grande empresário, um grande atleta, ele não sofre derrotas. Ele simplesmente ganha experiência de vida. E aí, quando ele chegar e for enfrentar uma situação igual ou parecida com a que ele enfrentou, ele terá mais uma dica de sucesso. Ele vai utilizar mais uma ferramenta, porque ele ganhou essa ferramenta lá atrás, quando ele sofreu a derrota, que não é uma derrota, é um meio dele ganhar experiência, para lá na frente ele saber: olha, o que eu devo fazer? Aqui eu tenho que tomar essa decisão, porque lá atrás eu tomei essa decisão e não deu certo. Agora eu já sei que a decisão era aquela. Então, bifurcação da direita ou da esquerda? E aí quando você com a experiência, você vai saber se é a direita ou a esquerda, né, Helena? E quando a gente aprende, a mente que pensa fora da caixinha, ela sabe que não existe fracasso, não existe derrota. Ou é aprendizado ou é vitória. Quando a gente começa a ressignificar todas essas coisas nas nossas vidas, a gente começa a alcançar o que a gente quer, o nosso objetivo. O objetivo não necessariamente possa ser financeiro, possa ser que seu objetivo seja um objetivo físico, né? Algumas pessoas aí nesse período de quarentena, por exemplo, engordaram, né? Ganharam peso, até por conta da ansiedade e tal, ficaram muito em casa, não poderiam se exercitar ao ar livre, nem em academias. Então, algumas pessoas ficaram acima do peso. Então, o seu sonho é o quê? Perder esse peso que você ganhou, jogar fora no lixo. Então, comece agora a traçar seu objetivo de vida. Você é empresário, sua empresa está num momento financeiro delicado. Você está focando no problema,
está focando na dívida, se você estiver focando na dívida, focando no problema, infelizmente você não vai encontrar resultado. Você não vai encontrar solução para o seu problema. Você só vai encontrar solução para o seu problema quando você sair do problema e partir para a busca de solução. Porque para todo problema existe uma solução. O único problema é que não existe solução, infelizmente, é quando a morte chega. Essa daí, quando chega, infelizmente chegou, a gente entende que, pelo menos na matéria, aí a gente não vai entrar em âmbito espiritual, mas a matéria a gente sabe que entra em decomposição. Fora isso, para todo problema tem uma solução. E assim, o problema ele existe justamente para gerar oportunidade. É um outro pensamento. Olha quantos insights a gente está dando aqui para vocês essa noite, né? O problema existe para gerar oportunidade. Por que que o cara que foi lá e criou o Uber, foi que ele observou? Né? Ele observou que as pessoas andavam de táxi, mas só andava de táxi quem podia pagar. A população que era menos favorecida, elas não tinham condições. Foi o que ele fez lá, criou um aplicativo e está aí, multimilionário com o aplicativo que ele criou. Então, é isso que a gente, são essas pessoas, esses exemplos que a gente tem que modelar. Porque o que algumas pessoas têm como paradigma, por exemplo? Ele começou rico, vai estudar a história dele, veja lá se ele começou rico, veja lá com quanto ele começou o negócio dele. Às vezes só começou com a coragem. Steve Jobs, quando criou lá a Apple, o que ele tinha? A garagem da casa dele. O que ele servia aos colegas, aos companheiros dele da empresa? Pão com mortadela. Então, assim, o que é que você anda botando como dificuldade para sair agora e partir da ação? Zac falou uma palavra aqui que é crucial, na verdade uma frase: tomada de decisão. Tome já a decisão de mudar. Tome já a decisão de sair desse lugar que você está, porque certamente, se está causando desconforto, não é aí que você deve estar, né, Zac? Sim, com certeza. Nós temos que gerar oportunidades, acreditar que existe uma luz no final do túnel, acreditar que na caverna que nós temos medo de entrar se esconde o maior tesouro que nós podemos alcançar. Acredite, o seu potencial é infinito, porque se nós estamos voando hoje, nós estamos aqui conversando com você hoje, se nós podemos andar de carro e gerar quilômetros e quilômetros de velocidade assim, de um estado para o outro, é graças ao que? A mente de um homem pensante, a mente nossa, que criou uma nova realidade, que criou novas oportunidades e quebrou paradigmas. É impossível chegar daqui para São Paulo em X horas a pé, mas é possível chegar de carro em minutos. Como que você tem colocado em sua mente que você tem capacidade de criar ou não? Qual é o paradigma que você criou? Qual é a muralha que você levantou? Pense e raciocine. Você sabia também que a depressão ela é algo que você mesmo causa para você? A depressão é algo que você criou para a sua vida? É uma muralha que você levantou e você entrou lá dentro dessa caixinha e começou a trabalhar? Até para criar a depressão você leva um tempo. Você começa a escutar músicas melancólicas, você começa a pensar somente no seu passado e não no seu futuro. Você não está no presente e nem no futuro, você está no passado. E quando você se prende no passado, poxa, eu perdi meu namorado, eu perdi ali, poxa, eu perdi minha namorada, e agora eu não sirvo para mais nada, eu dediquei minha vida para ele, eu dediquei minha vida para ela, e isso vai gerando uma depressão para você. E para fortalecer ainda mais, você escuta aquelas músicas que vão te levar mais para o buraco ainda, te levar mais para o fundo do poço, e aí aquilo lá, no início era uma tristeza, porque todo mundo fica triste em algum momento. O problema é que nós não podemos alimentar essa tristeza. Quando você começa a alimentar a tristeza, alimentar esse paradigma em sua vida, alimentar isso, ele vai gerar o quê? Depressão. Então existe um trabalho para você gerar depressão. Não é que acontece do dia para a noite, é algo que você vai colocando sua mente e cauterizando ela naquele ponto e gerando isso. Isaac, mas eu tenho esse problema, como que eu faço para mudar o quadro? Primeira coisa, começa a colocar pensamentos positivos em sua mente, pensar no seu futuro, desenhar um novo quadro, sonhar com o seu objetivo.
olha, como que seria aquele homem que você deseja? Como seria aquela mulher que você deseja? Como seria a vida dos seus sonhos? Quer dizer, você vai sair do passado, esquecer um pouco aquele passado para quê? Para gerar uma nova expectativa. E aí, só existe vida para aqueles que acreditam no seu futuro. Só existe vida para aqueles que acreditam que ainda podem construir algo novo. Se você ficar no passado só pensando naquilo que você deixou de ter, deixou de possuir, minha empresa quebrou, acabou minha vida porque minha empresa quebrou. Olha os grandes empresários, a maioria dos grandes empresários quebraram. Eles quebraram um dia, a empresa dele ficou no buraco, ficou na bancarrota, a empresa dele de repente ficou devendo milhões, e eles mudaram o quadro, reconstruíram tudo, quitaram todas as suas dívidas e hoje são milionários. Por quê? Porque eles não ficaram presos no prejuízo, eles simplesmente começaram a construir um novo modelo de negócio, um novo modelo de vida, prospectou algo que pode transformar a vida. E ele não ficou pensando naquilo, mas eu perdi 10 reais, sabe? Você acaba a vida por causa daqueles 10 reais. Não pode. Você tem que levantar. Eu gosto de músicas agitadas, sabe? O tempo todo gosto de um rock, gosto de uma música agitada. Por quê? Porque isso aí me estimula, deixa meu sangue fervendo e eu quero agir, quero entrar em ação. Agora, se eu pego uma música lá, daqui a pouco eu estou dormindo, com sono, não quero nem levantar da cama e vai gerando aquele quadro, quando vai ver aquele homem de ação, aquele homem que ia atrás de algo novo. Ele está lá, deitado na cama, não consegue fazer mais nada, ele entregou sua vida, ele só está esperando a morte. Né, Helena? E uma coisa que a gente precisa internalizar é o seguinte: a dor, ela é muitas vezes inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então você opta por permanecer ou não no sofrimento. E a culpa, nada é do outro, tudo é de mim, tudo está em mim. Então a autorresponsabilização vem justamente para dizer isso. Quem tem o dever de mudar o meu destino sou eu, não é meu pai, não é minha mãe, não é a política, não é a religião, nada disso tem esse poder. Quem dá esse poder sou eu. Então a autorresponsabilização fala muito disso. Puxe para você. Quando você começar a puxar, entender que o segredo está aí dentro de você, você vai começar a entender que você vai fazer tudo diferente e você começa a girar a chave. Esse girar de chave é o grande segredo. Porque é como se você destravasse uma porta que vai te conduzir a um caminho. Agora, esse caminho também é você que vai escolher. Se você vai escolher ir para a luz ou se você vai escolher para a sombra. Porque aí o livre-arbítrio é que vai dizer. O que é importante a gente ressaltar é que vocês continuem nessa busca, né, sempre de muito mais conhecimento. Do conhecimento, bebam da fonte certa. Porque se você continua bebendo das mesmas fontes, se você está onde você está gostando de onde está, ótimo, faça do jeito que você está fazendo, claro que buscando sempre melhorar. Mas se onde você está causando dor, desconforto, irritabilidade, problema financeiro, problema de relacionamento, está na hora de você rever essas questões. Porque senão você não consegue sair daí. E é muito fácil eu cruzar os braços e jogar a responsabilidade em cima de quem não tem a responsabilidade, já que sou eu que sou dona e senhora do meu destino, o senhor do meu destino. Então, se a sua empresa está indo mal, é hora de você talvez rever, buscar uma mentoria, buscar rever esses profissionais seus, talvez sejam os líderes que precisem de uma nova mudança, de novas estratégias. O mercado está modificando, cada segundo tem coisa nova no mercado chegando. Talvez sua empresa esteja numa mentalidade ultrapassada, precisa de novas fontes de conhecimento para que vocês busquem novas formas de chegar de novo ao topo, se você já esteve no topo. E se você não esteve no topo, essa nova modelagem vai te ajudar. Eu e Isaac, a gente faz esse trabalho, né, Isaac? Inclusive, sim, amanhã a gente vai ter uma live, vou ter uma entrevista aqui, vou fazer uma entrevista com uma grande empreendedora também. E para as mulheres que gostam de empreender, não percam essa live. E a gente dá esse serviço, né, presta esse serviço, sim, de mentoria para as empresas, para ajudar esses empreendedores
a buscar, a alcançar um novo mercado ou se recolocar no mercado. Né, Isaac? Sim, com certeza. O trabalho que vocês precisam é justamente dentro de vocês. É a primeira realização, é a ponte do sucesso, ela parte de dentro de vocês para vocês chegarem ao ápice do seu objetivo. Mas se você dentro já está se sabotando dentro e mantendo alguns paradigmas que nós recebemos quando crianças, tem um momento assim que quando você era criança, acredito que sim, a maioria de nós já aconteceu, que nós chegamos na igreja católica, evangélica, ou chegamos em algum momento e vimos o padre, o pastor, alguém assim de uma autoridade grande, nós estávamos bem vestidos, com a roupa de domingo, com a roupa nossa, que os pais nos arrumaram, fomos para a igreja, chegou lá o pastor, lá o padre disse assim, olha, é o seguinte, para entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse paradigma criou na nossa mente o seguinte, nossa, eu vou ser pobre, porque se eu for pobre, pelo menos eu entro no reino dos céus. Por quê? Porque não te explicaram o que era o buraco da agulha. O buraco da agulha, naquela época, era uma porta pequena, que era suficiente para passar um camelo, mas esse camelo tinha que passar de joelhos e sem nada na corcunda. Então, quando nós morremos, no caixão não existe gaveta, no caixão a gente não leva o dinheiro, não leva nada, nós vamos somente com o nosso corpo ali, não tem mais nada, e nós vamos, o espírito volta a Deus. Então o camelo ia passar ali por aquele buraco de agulha ajoelhado, que não é uma coisa difícil para o camelo, e ele ia passar pelo buraco da agulha, que era uma portinhola, que só poderia passar por ali de noite. Durante o dia tinham portas grandes para passar com o camelo, mas durante a noite só poderia passar por essa portinhola, que seria o buraco da agulha. E você, criança, desenvolveu aquele paradigma. E por isso você tem medo, e você nem sabe disso, você nem tem conhecimento disso, e está impedindo você de crescer. E aí você precisa quebrar esse paradigma. Ou aquele paradigma, filho, você acha que dinheiro dá em árvores? E aquilo lá te criou também um momento de repelir o dinheiro, jogar o dinheiro para fora. Então às vezes você ganha muito dinheiro e gasta, ganha muito dinheiro e gasta. E você não consegue, o dinheiro parece que voa na sua mão. Você cai 100 reais, gasta. Cai 1.000 reais, gasta. Cai 1 milhão de reais, gasta. E você volta à situação, a caixa zero novamente. Porque é um paradigma que está aí incrustado na sua mente. E para isso nós temos um trabalho com a Eliana, o trabalho de terapia holística. Eu faço a hipnoterapia. Para quê? Para que você desenvolva um novo pensamento, uma mentalidade campeã, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade que é capaz de conquistar qualquer coisa. E lembrando que você é um ser vivente com a mente assim que nenhum homem construiu, nenhum computador igualzinho à sua mente. A capacidade que você tem pode juntar todos os computadores do mundo que não tem uma mente igual à sua, né, Eliana? Isso. Está encerrando nossa live e a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aprendam a trabalhar em coisas importantes, não em coisas urgentes. Quando a gente trabalha em coisas urgentes, normalmente a gente não faz o que nos faz feliz. A gente está fazendo algo simplesmente para ganhar dinheiro. E quando a gente trabalha para ganhar dinheiro, infelizmente a gente vai trabalhar insatisfeito e a gente não vai alcançar aquilo que a gente deseja e merece, sim, porque a gente merece o melhor. Gente, não caiam nessa de que o universo não tem dinheiro, que vai faltar comida no universo. Isso daí é balela, é conversa fiada para deixar as pessoas mais pobres e continuar manipulando as mentes. O universo é abundante, sim, tem uma fonte de riqueza aí próspera para todos nós. A gente tem que saber buscar e beber dessa fonte. O problema é que há uma manipulação em massa, né, feito por pessoas para que elas continuem mais ricas e essa grande totalidade cada vez mais pobre. E aí ficam disseminando doenças ou informações e que geram doenças, claro, na vida das pessoas, e elas impedem de ser as pessoas que nasceram para ser. Então eu quero agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigada. A gente está aqui todas as terças,
aqui nesse canal falando exatamente de empreendedorismo, de trabalho, de prazer de viver, né? Porque isso tudo que a gente fala aqui é prazer de viver. E nas quintas a gente volta para o Facebook e aí nas quintas a gente fala de prosperidade. Então, uma boa noite e até a quinta, né, Zac? Até amanhã. Amanhã, viu, gente? Tem encontro, tem entrevista aqui imperdível com Beatriz, que vai ser muito bacana. Eu aconselho e recomendo. Vocês, mulheres, a gente vai trazer muitas dicas aqui de empreendedorismo. A gente vai falar de um projeto sensacional, Mulheres Divas Prósperas, imperdível. Não perca, é muita novidade boa aí, né, Zac? Sim, com certeza. E antes de terminar, quero trazer para vocês mais uma história que vai falar muito profundo no seu coração. Havia um senhor, havia um grande mestre, havia um cara, uma pessoa que era de alto conhecimento em uma cidadezinha. E esse senhor, ele era tido como um homem muito sábio, porque tudo que perguntava para ele tinha uma resposta que cabia ali dentro do assunto. Imagina, porque a experiência dele era vasta, ele tinha quase 90 anos. E um garoto falou assim, não, eu vou pegar esse grande mestre, eu vou pegar ele de jeito, esse homem sábio, todo mundo fala que ele é sábio, eu vou fazer algo com ele e ele não vai saber responder para mim. E ele pegou um pássaro em suas mãos, segurou esse pássaro e colocou nas costas dele assim. Chegou diante do mestre lá e falou assim, esse pássaro está vivo ou morto? E ele pensa na sua mente, se ele dizer que está morto, eu pego, solto o pássaro sai voando. Se ele falar que está vivo, eu aperto o pássaro e largo ele morto no chão. E aí o mestre falou assim, o seguinte para ele, o seguinte, a decisão está em suas mãos. E hoje, a decisão do sucesso ou da derrota está em suas mãos. Se você apertá-la, ou se você soltá-la e deixar ela voar, tudo depende de você. Você vai manter ela na caixinha? Ou você vai soltar essa ave e tirar ela da caixinha e deixar dar altos voos como uma águia? Como será você? Qual é a sua decisão hoje? Não esquecendo, nosso workshop, que diz? Dia 21, 22 de novembro, a gente vai estar esperando vocês lá na plataforma da Simpla. Vai aí na bio, clica aí que o link está aí para vocês. Imperdível também, gente. E o workshop fala sobre o quê? Comunicação, viu? Comunicação que é o princípio de tudo nas nossas vidas, né? A gente precisa se comunicar bem nos relacionamentos, nas empresas, com os nossos colegas, amigos, familiares. Então, comunicação é a base de tudo para uma vida saudável, feliz e próspera. Comunicação de sucesso. É isso aí. Com certeza vai fazer toda a diferença na vida de todos. Então, eu quero agradecer vocês por ter acompanhado nós do começo ao fim, acompanhado todas essas lives que nós temos feito. Realmente, nessa terça-feira nós tivemos essa live, na próxima terça-feira estaremos aí novamente, e na quinta-feira, aguardo cada um de vocês. E não esqueçam, façam convites, falam para as pessoas do trabalho que nós estamos fazendo, porque é muito importante, nós queremos ajudar as pessoas, nossa missão é ajudar as pessoas, queremos que essa live chegue em mais pessoas, para que elas abram seus olhos, vejam as capacidades delas. Nós temos que gerar frutos bons. Perfeito? Eu quero agradecer a todos. Deus abençoe e uma boa noite. Curtam, comentem, compartilhem, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.